Fala galera, beleza? Então, na aula de hoje vamos estar dando continuidade aí ao estudo das progressões geométricas. Mais especificamente, vamos falar sobre a fórmula da soma dos infinitos termos de uma progressão geométrica. Meu nome é Leão Cavalcante Lima, sou professor do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, campus Floresta. Primeiramente vamos falar da fórmula da soma dos infinitos termos de uma progressão geométrica. Em seguida, faremos alguns exercícios e, por fim, deixaremos uma atividade para que vocês possam estar praticando. O que queremos é calcular a soma dos infinitos termos de uma progressão geométrica utilizando essa fórmula aqui, que é a fórmula da soma dos n primeiros termos de uma progressão, uma fórmula que a gente já conhece. O que vamos fazer é tornar esse n suficientemente grande, ou seja, vamos mandar esse n aqui para o infinito e ver o que acontece com essa fórmula, tá ok? É possível mostrar que se Q for um número real, a razão for um número real, e de tal modo que ela esteja entre menos 1 e 1, ou seja, maior que menos 1 e menor que 1, então o limite de Q elevado a n, quando n for para o infinito, dá zero. Em outras palavras, essa razão elevada a n, quando ela morar no intervalo entre menos 1 e 1, fazer o n crescer significa aproximar Q elevado a n de zero. Quanto maior o n, mais próximo de zero vai estar o Q elevado a n. Vamos dar uma explicação com um exemplo para ficar mais claro, tá ok? Para isso, considere Q igual a 1 sobre 2. Perceba que essa razão é maior que menos 1 e menor que 1. Então, dessa forma, temos o seguinte. Se eu pegar Q e elevar ao quadrado, é igual a 1 sobre 2 ao quadrado. Pegando a razão e elevando a 2, dá 1 sobre 2 ao quadrado, e isso dá igual a 1 sobre 4. Se eu dividir 1 por 4, dá 0,25. Então, Q ao quadrado está dando 0,25. Agora eu vou pegar a razão e elevar ao cubo. Então, Q ao cubo é igual a 1 sobre 2 ao cubo. 1 sobre 2 ao cubo é 1 sobre 8. E dividir 1 por 8 dá igual a 0,125. Agora eu vou pegar a razão e elevar à quarta potência. Q elevado a 4 dá igual a 1 sobre 2 elevado a 4, que é igual a 1 sobre 16. E se eu dividir 1 por 16, dá igual a 0,0625. Então, Q à quarta dá 0,0625. Fazendo a mesma coisa para n igual a 5, Q elevado a 5 é igual a 1 sobre 2 elevado a 5, que é igual a 1 sobre 32. E se eu dividir 1 por 32, dá igual a 0,03125. Ou seja, à medida que eu vou pegando a razão e aumentando esse expoente aqui, o número, o resultado, vai se aproximando cada vez mais de zero. Deu 0,25, vai ficando cada vez menor. 0,25, depois diminuiu, ficou 0,125, depois foi diminuindo, 0,0625, depois 0,03125, cada vez se tornando menor esse número. Então, o que acontece é que quando eu for mandando esse n for se tornando, esse expoente for se tornando cada vez maior, o número vai se aproximando cada vez mais de zero. Então, mandar n para o infinito é fazer o Q elevado a n, essa potência, se aproximar de zero. Então, é isso que eu estou querendo dizer nessa expressão. Fazer n ir para o infinito em Q elevado a n é tornar o número cada vez mais próximo de zero. Então, eu digo que o limite, quando n vai para o infinito, de Q elevado a n é zero. À medida que eu for aumentando o expoente lá na razão, o número se torna cada vez mais próximo de zero. Lembre-se que isso só é possível se a razão estiver entre menos 1 e 1, ou seja, for um número maior que menos 1 e menor que 1. Dentro desse contexto, para calcular a soma dos infinitos termos de APG, eu vou fazer o n para infinito nessa fórmula aqui do Sn. Assim, temos o seguinte. Tomando o limite aqui em ambos os membros, o limite, quando n vai para o infinito da fórmula Sn, é tomar o limite aqui no segundo membro. O limite do quociente A1 vezes Q elevado a n menos 1 dividido por Q menos 1. A única coisa que depende de n nesse segundo membro aqui é Q elevado a n.
portanto o limite pode ir direto para ele. Então ficamos com A1 vezes o limite, quando n vai para o infinito, de q elevado a n, menos 1, tudo isso dividido por q menos 1, tá certo? O limite entra, todo o resto é visto como constante, tá bom? Dessa forma, esse limite aqui, a gente viu que ele dá zero. Esse limite vai para zero sempre que a razão morar nesse intervalo. Então, esse resultado dá zero, eu vou ficar com A1 vezes 0 menos 1, que dá menos 1, dividido por q menos 1. A1 vezes menos 1 dá menos A1. Só que eu vou mandar esse sinal do menos para baixo. E aí eu inverto. Em vez de eu ficar com q menos 1, eu fico com 1 menos q, que eu estou trocando o sinal. É a mesma coisa que multiplicar por menos 1, inverte todos os sinais. Então eu fico com essa expressão, A1 dividido por 1 menos q, ou seja, a soma dos infinitos termos de uma progressão geométrica cuja razão morar nesse intervalo é calculado com A1 dividido por 1 menos q. Então, sempre que a razão estiver entre menos 1 e 1, o limite de Sn, quando n for para o infinito, será indicado com S infinito, com esse símbolozinho aqui, ó, S infinito. Então, a gente escreve S infinito igual a A1, primeiro termo, dividido por 1 menos q, 1 menos a razão. Então, essa aqui é a fórmula da soma dos infinitos termos de uma progressão geométrica cuja razão morar entre menos 1 e 1. E é essa observação que eu deixo aqui, ó. Esse limite existe somente se a razão estiver entre menos 1 e 1. Então está aqui a fórmula da soma dos infinitos termos de uma progressão geométrica cuja razão morar nesse intervalo, tá bom? Então nesse primeiro exercício, vamos determinar a soma dos termos da PG. Está aqui a PG. Nós temos que a razão dessa PG é obtida dividindo o segundo termo pelo primeiro. É uma maneira de obter a razão. Então, calculando a razão, dessa maneira, temos que Q é igual a 5 sobre 2, segundo termo, dividido pelo primeiro, que é 5. Nesse 5, tem um número 1 aqui escondido embaixo clandestinamente. Então, a gente pode considerar isso como uma divisão de frações, onde conservamos o primeiro, o numerador, e multiplicamos pelo inverso do denominador. Agora, cancelando o 5 com 5, nós temos que a razão é 1 sobre 2. Então, a razão é 1 sobre 2. Sendo 1 sobre 2 a razão, ela mora no intervalo entre menos 1 e 1. É maior que menos 1 e menor que 1. Então, essa soma S infinita existe. Daí, uma vez que o A1 vale 5, temos o seguinte. A fórmula da soma dos infinitos termos de uma progressão geométrica é dada como A1, primeiro termo, dividido por 1 menos Q. Substituindo A1 por 5 e Q por 1 sobre 2, ficamos com essa expressão, 5 dividido por 1 menos 1 meio. 1 menos 1 meio dá 1 meio. 1 menos meio dá meio, 1 sobre 2. Então, fico com 5 dividido por 1 sobre 2. Novamente, divisão de frações, conservo a primeira, que é 5 sobre 1, e divido por 1 sobre 2, multiplico pelo inverso, né? Conserva 5 sobre 1 e multiplica por 2 sobre 1. 5 vezes 2, 10, dividido por 1, dá 10. Então, a soma dos infinitos termos dessa progressão geométrica é 10. Agora vamos determinar o valor da soma 1 sobre 2, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 8 e assim sucessivamente. Perceba que essa soma, as parcelas dela formam uma progressão geométrica, onde o primeiro termo é 1 sobre 2, o segundo é 1 sobre 4, o terceiro é 1 sobre 8. A razão dessa progressão geométrica vai ser 1 sobre 2. Por que vai ser 1 sobre 2? Se eu pegar 1 sobre 2 e multiplicar por 1 sobre 2, dá 1 sobre 4, que é o próximo termo. 1 sobre 4 vezes a razão 1 sobre 2 dá 1 sobre 8, que é o próximo termo. Se eu pegar 1 sobre 8 e multiplicar por 1 sobre 2, vai ser 1 sobre 16, que vai ser o próximo termo. Então, os termos somados formam uma PG infinita, cuja razão é 1 sobre 2, e o primeiro termo também vale 1 sobre 2. Uma vez que a razão é 1 sobre 2, ela mora no intervalo entre menos 1 e 1, maior que menos 1 e menor que 1. Então, essa soma, esse infinito, existe.
Daí, se eu substituir na fórmula da soma dos infinitos termos de uma progressão geométrica, vou fazer a substituição de A1 por 1 sobre 2 e a razão também 1 sobre 2. Ficaremos com 1 sobre 2 dividido por 1 menos a razão. 1 menos 1 sobre 2. 1 menos 1 sobre 2 dá 1 sobre 2. Então, esse infinito é igual a 1 sobre 2 dividido por 1 sobre 2. 1 sobre 2 dividido por 1 sobre 2 dá igual a 1. Portanto, o valor dessa soma é igual a 1.